Olá, amigos! Estamos aqui novamente para a nossa conversa domingueira. E eu estava me recordando, agora há pouco, de como eu adoro os romancistas brasileiros, principalmente José de Alencar. Acho que os livros dele têm uma magia, têm uma poesia, uma forma linda de expressar e de fazer as narrativas que ele faz nos vários livros, principalmente o Guarani, que é um dos meus livros preferidos. A 3x2 eu leio novamente o Guarani. E, os outros livros todos. E eu estava me lembrando de Iracema, um dos livros onde ele narra a vida dos nossos indígenas, os indígenas brasileiros, e como ele fala de uma forma tão linda. Ele começa dizendo assim: verdes mares bravios da minha terra natal, onde cantam as jandaias nas frondes das carnaúbas, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, serenai, verdes mares. Olha que coisa linda! É um poema, a forma dele escrever. Mas a vida é um poema também. E se nós buscássemos a vida do Senhor Jesus, toda a sua existência foi um poema escrito pela existência de Maria, de José, dele, de Zacarias, de Isabel, de João Batista e de todos aqueles que o acompanharam. Então, quando Scholen Asch começa a descrever a trajetória do Senhor Jesus, desde a Anunciação até a sua trajetória aos 12 anos, quando ele se apresenta aos doutores no templo e começa a debater com eles as palavras dos profetas, tudo é de uma forma encantadora, uma forma poética. Então, eu me recordo de uma passagem em que ele conta que Maria foi ao templo porque Jesus gostava de estar no templo. Mesmo pequenino, ele deveria contar de 4 a 5 anos, e ele pedia sempre à mãe que o levasse até o templo. E, naturalmente, Maria, apaixonada por aquele filho especial, ela fazia-lhe a vontade. E os dois estavam no templo, caminhando, naturalmente, pelos espaços que Maria podia caminhar, porque a mulher não tinha acesso a todo o templo. Ela tinha acesso ao pátio das mulheres e alguns corredores, por onde ela estava transitando com seu filho. E o menino corria diante dela, e de vez em quando ele parava e, sorrindo, dizia: Emi, aqui é a casa do pai, não é, Emi? E ela respondia: sim, Tinoqui, aqui é a casa do pai. E ele: mãe, Emi, o pai é muito bom, o pai nos ama muito, não é, Emi? Sim, Tinoqui, o pai nos ama muito, e por nos amar muito, ele fez você para o meu coração, para que eu fosse feliz, muito feliz, olhando para você. E o menino sorria e continuava a correr, até parar de novo. Emi, Deus fez o feijãozinho também, não é, Emi? Dentro daquela caixinha, ele colocou vários feijãozinhos. São os irmãozinhos que estão guardadinhos ali dentro, não é, Emi? Sim, Tinoqui, trabalho de Deus. Emi, as formiguinhas também. Deus ama as formigas, não é, Emi? Sim, Tinoqui, Deus ama as formigas. E elas entram dentro da terra, Emi, e faz os seus castelos ali dentro, não é, Emi? Por amor de Deus, desse Pai.
É verdade, Tinoqui, tudo. As borboletas, tão lindas em mim. Parece que o pai pintou cada uma delas e todas diferentes. Sim, Tinoqui. E as flores, Emi, que lindas são, com tonalidades tão diferentes e formatos, cada uma como se Deus fosse trabalhando cada pétala de uma flor. E o perfume, Emi, parece que o perfume exala do coração do Pai, não é, Emi? É, Tinoqui, o Pai é tudo isso que você diz. E a sua criação, essa maravilha que nos cerca, Ele fez para encantar os nossos olhos e também para tocar os nossos corações, para que a gente, olhando as flores, as suas pétalas macias, o seu perfume, nos recordássemos daquele que criou tudo isso. E também para que as mães, olhando os filhinhos, como eu estou olhando para você, se recordassem que é um trabalho de Deus também, porque a criança, como você, Tinoqui, vai despertando em nossas almas o sentido de proteção, o sentido de reverência pela vida que é criação de Deus. Ele é muito bom, Tinoqui. E o menino saía a correr pelo corredor e de vez em quando voltava a cabeça loura para olhar a sua Emi, que o estava acompanhando a uma certa distância. De repente, ele parou diante de uma porta e ficou muito sério. Maria parou e ficou olhando o filho e percebeu que aquela alegria que estava estampada em seu rosto havia desaparecido. Havia uma tristeza na expressão dos olhos, no rosto. E ele então falou, enquanto Maria parou a uma certa distância: Emi, Deus criou os homens que são seus filhos e ele os ama. Sim, Tinoqui. E ele criou os animais, os pombos, os cordeiros, as ovelhas. Ele criou tudo. Sim, sim, Tinoqui. E ele ama os animais também, não é, Emi? Sim, meu filho, ama os animais. Então, Emi, por que os homens matam os animais aqui na casa do Pai? Por que fazem isso? O Pai está na casa dele e os homens matam os animais. Por que, Emi? É, Tinoqui, é que, é que Maria não tinha palavras. Explica, explica, Emi, por que os homens matam os animais aqui na casa do Pai? É que os homens, Tinoqui, os homens, eles fazem coisas ruins, eles fazem coisas feias, eles cometem pecados e o pecado afasta os homens, afastam de Deus, do Pai. Então, eles sacrificam os animais. Sacrificando os animais, eles acreditam que estejam se liberando dos seus pecados. Eles acreditam que derramando o sangue de um cordeiro que não tem pecado nenhum, os seus pecados são perdoados por Deus. O menino olhou para aquela sala triste, onde os animais eram sacrificados, e então ergueu a cabeça e disse: os animais que não têm pecados
são sacrificados para tirar o pecado dos homens. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria se assustou com a expressão de seu filho. Filho, o que foi que disse? Nada, Emi. Vamos embora. Estou cansado. Não quero mais ficar aqui. E os dois se foram. Mais tarde, no sacrifício do seu filho, Maria se recordou daquele menino louro que corria e que parou numa das salas do templo, fitando a sala dos sacrifícios, e que pronunciou a palavra que ela agora entendia. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é claro que o Senhor Jesus usou um aforismo para que nós entendêssemos que ele veio para nos dar testemunhos de que nós somos capazes, sim, de estabelecer uma mudança comportamental e nos tornarmos verdadeiramente cristãos, sem sacrificar nada nem ninguém, sacrificando apenas o orgulho e o egoísmo que fazem parte da nossa vida. À medida que vamos sacrificando o orgulho, o egoísmo, nós vamos ganhando virtudes que nos farão um dia verdadeiramente seguidores de Jesus, verdadeiramente cristãos. Até mais ver.